Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Está começando mais um SBN. Eu sou Vinícius Prado e, como de costume, Guilherme Vendramin está aqui comigo. Tudo bom, Gui? Tudo bem, honrando os costumes aí, como vai os nossos ouvintes. Como vocês estão? Tô meio gaguejando hoje, perdão, galera. Vamos lá, bora, que hoje é um episódio aí um programa que vai render bastante. Hoje nós temos um assunto polêmico e para lá de polêmico temos um convidado também que chegou aqui para falar com a gente, o nosso ilustríssimo Conrado do podcast Sex Personas. Conrado, boa noite, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Dê um olá para os nossos ouvintes. Olá, meu nome é Conrado, sou do podcast Sex Persona e vim aí trocar uma ideia, trocar uma roupa também, né? Quem sabe trocar alguma coisa a mais, né? Entre nós três aqui. É isso aí. Com certeza. O assunto de hoje não podia ser diferente do que sexo, já que o Conrado fala abertamente disso todos os dias no seu podcast. E o nosso assunto seria sexo, por que ele é tabu na nossa sociedade? Pois é, né? Muita coisa. Geralmente quando a gente fala em sexo, em tabu, a gente já lembra daquele discurso que a gente tem que quebrar o tabu falando abertamente sobre sexo. Só que bom, até que ponto a gente tem que quebrar esse tabu? Até que ponto a gente tem que explicitar o sexo na nossa sociedade? Por exemplo, você acorda às 5:30 da manhã para ir trabalhar. Talvez você não queira ver uma menina chupando um cavalo. Então é bom que a gente saiba selecionar, né? Até que ponto expor o sexo é bom. E eu acho que esse é o principal questionamento, assim, de sexo e tabu e limitações da exposição íntima, né? É interessante o que você falou, né? Porque quando a gente pensa que vamos quebrar o tabu do sexo, não quer dizer que a gente tem que consumir sexo 24 horas por dia, né? Não tem que ser uma coisa que a gente consuma à torto e direito. Mas também leva aquela questão, né? Mas por que quando a gente tem que falar de sexo, muitas vezes a gente não fala sobre? Pois é, né? É uma boa questão. Isso a gente pode pegar raízes históricas, raízes no cristianismo, raízes antes do cristianismo, fazer comparações, etc e tal. Isso é muito importante porque... Por que nós não falamos abertamente sobre sexo, ou não falávamos tão abertamente sobre sexo, principalmente com nossos filhos, nossos familiares? Porque talvez nós não se sentimos à vontade com nós mesmos, com a nossa própria sexualidade. Então por isso que a gente tem que buscar alguém alheio ao nosso meio mais íntimo, que seria a família. Então a gente procura os amigos, ou mesmo o terapeuta, né? Que é um terceiro, é alguém que talvez não importe tanto pra gente, né? Que sabe que não vai nos julgar e que o julgamento dessa pessoa não vai ser relevante para nossa vida. E então a gente acaba buscando outras pessoas, né? Justamente para tentar expor isso. E um pouco é isso que eu acabo fazendo em Sex Personas, né? O Vinícius sabe muito bem que o host do podcast Sex Persona, na verdade, é um personagem. É uma persona que alguém de verdade acaba incorporando para fazer aquele podcast. E por que isso, né? Porque eu de verdade não assumiria as coisas que eu falo em Sex Persona. Eu tô deixando muito claro isso aqui. Porque não tem condição nenhuma, né? Questão de moralidade. Daqui a pouco faz um concurso público, acaba esbarrando em alguma coisa, né? Uhum. Então, é interessante isso, como a gente tem que descolar as nossas personas, né? Como nós temos várias personas dentro de nós mesmos. E uma dessas personas é uma persona sexual, alguém que se expressa sexualmente, né? Alguém que, de alguma forma, pode reprimir, pode exaltar a própria sexualidade de qualquer maneira. E alguém que fala sobre sexo da maneira que eu falo no meu podcast. Então, é muito louco, né, Vinícius? Por que sexo é tabu? Porque nós não podemos ser nós mesmos. Basicamente por causa disso. Nunca havia pensado dessa forma e, de fato, igual você falou, somos diversas personas ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. Pro Guilherme eu sou a persona de um amigo, só que dentro de casa eu sou um pai.
eu sou um esposo, na casa dos meus pais eu sou um filho, e também teremos que ter uma persona pro sexo. Faz tudo sentido isso que você falou. E acaba também destoando um pouco da sexualidade que você falou, que muitos não estão confortáveis com aquilo que são, ou ao contrário, escondem aquilo que realmente são por causa da sociedade, da moralidade e dos princípios que você disse, né? Exatamente, né? Essa é uma parte mais chata, assim, da nossa sexualidade. Porque o que a gente queria ver mesmo é uma galera saindo pelada na rua, né? Ia ser muito louco também. De fato seria uma coisa inusitada. Ô Conrado, eu sei que não é um programa de entrevista, mas aí você falando, eu fiquei curioso pra saber como que você teve a ideia e começou com o podcast, assim, e o porquê. Se era mais pra você mesmo exatamente usar essa persona sua e expressar coisas que você não falaria, não expressaria, foi mais nesse sentido, enfim, qual foi a sua intenção inicial? Muito boa pergunta, gostei. Então, na verdade, Sex Persona é um personagem que circula demais na minha cabeça. E no meu trabalho, no meu dia a dia comum, eu não posso colocar isso, né? Não posso explorar essa persona. Mas, claro, só em círculos muito íntimos de amigos. Eram pessoas limitadíssimas, assim, que eu poderia exercer essa minha sexualidade. A sexualidade que eu exerço em Sex Persona, né? Não que eu transe com esses meus amigos. Mas, pra vocês terem uma noção, fazendo um parênteses, uma vez eu falei uma frase que eu falaria tranquilamente em Sex Persona, e o cara olhou assim pra mim, assustado, e disse: Conrado, só essa tua frase daria uns 6 meses de psicoterapia. Então, é muito louco isso. São frases como essa que eu tento colocar em Sex Persona, mas Sex Persona não é um confessionário. Sex Persona também oferece um desenvolvimento para mim e para o ouvinte. A partir do momento que nós abordamos assuntos que são o quê? Tabu, não é mesmo? Eu falo sobre casamento, por exemplo, mas eu falo sobre casamento de uma maneira muito mais fria, de uma maneira muito mais objetiva e direta do que a gente está acostumado. Não é, Vinícius? Com certeza. Então, eu falo sobre sexo e publicidade de uma maneira muito mais objetiva e às vezes muito mais ofensiva também. Então, até por esse motivo que eu acabo separando minhas identidades. Porque a partir do momento que a gente acaba adquirindo uma certa objetividade e frieza, né, e até sendo um pouco mais calculista sobre coisas tão íntimas, tão subjetivas quanto o sexo e o amor são para nós, e o afeto também, é muito fácil tu esbarrar em algum direito e ofender alguém, sabe? Então, a partir do momento que você chega e diz que a gostosa da televisão, ela só tá lá porque ela é gostosa, não porque ela é simpática, não é porque ela é querida, e que a gente não gosta dela, tirando o fato dela ser gostosa, nós não gostamos daquela personagem, eu claramente vou estar ofendendo alguém. Eu claramente, sei lá, posso estar objetificando alguém. E talvez eu esteja mesmo, né? Mas o ponto é que Sex Persona tenta colocar o dedo na ferida dessas coisas que a gente não fala abertamente. E vou ser bem sincero, até voltando pro tabu, talvez Sex Persona não seja para todo mundo. Talvez se todas as pessoas escutassem Sex Persona, isso não seria bom para nós, para a sociedade. Porque, sei lá, a gente ia perder fé na humanidade de um lado e ser muito ofendido de outro. Então, entende? Sex Persona é uma persona que ela tá num calabouço, só que agora ela tem um podcast, mas ela precisa estar no calabouço. Conrado, meu querido, uma pergunta. Agora é bem pertinente a isso que você trouxe à tona, colocou à luz, essa personalidade que está no calabouço. Todos nós temos essa personalidade escondida. Você acha que isso alguns afloram, outros prendem? O que você acha sobre isso? Você acha que de fato todo mundo tem uma personalidade, uma sex personas escondida dentro de si? Com certeza.
Com certeza. Eu sigo um pouco mais a linha do Freud, né? Que ele fala que nós temos um subconsciente e que nesse subconsciente nós temos vontades que elas não podem vir à tona, ou quando elas vêm à tona, elas são vistas como disfunções, né? Perturbações, ou que elas vêm através de outras formas, mas elas acabam vindo à tona. Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo tem. E não que explorar essa sex persona obscura, que está nas profundezas, seja bom. Seja necessariamente bom. Por exemplo, o cara que tem atração por crianças pequenas, talvez não seja bom ele explorar essa sexualidade dele. Talvez seja interessante ele pegar essa vontade e canalizar para outra coisa bem diferente, né? Então, percebe que todo mundo tem essa sex persona que está no nosso subconsciente e a gente pode sim resgatar ela, mas resgatar ela de uma maneira muito peculiar, muito atenciosa e selecionando muito bem o que vem dali. Então, percebe que é muito subjetivo o que vem. Ele pode vir um monstro, ele pode vir também alguém que está repressivo ou até precisando de ajuda mesmo, né? A questão do sexo, eu sempre pensei nisso, tá? E a gente é assombrado por uma sombra do cristianismo, né? Quando o assunto é sexo. E conforme a gente vai crescendo, ainda mais eu que fui estudando, fui pesquisando, fui lendo, o Guilherme também vai concordar comigo nesse ponto. O cristianismo, ele usa das suas ferramentas para inibir, de alguma forma, e controlar a sua população, os seus seguidores fiéis. E eu percebi que, ouvindo até, acho que você vai conhecer, Conrado, a Maria Homem falando, que as outras religiões antigamente, você tinha formas de mulheres, né, como deusas, né? Por exemplo, vamos pegar Afrodite como exemplo aqui nessa situação. E ela é totalmente uma deusa carnal do sexo, ela não é do amor em si, ela é aquele amor carnal, aquela paixão. E quando a gente entra no cristianismo, a hora que a gente traz para cá, por ocidente, a gente já tem a única imagem feminina que a gente aborda, que a gente vê, é a da Virgem Maria, que ela é santa e intocada. Então, nesse ponto, a gente também percebe que o sexo também é usado como uma ferramenta de controle, né? Ah, com certeza, com certeza. Na verdade, muito bem colocada a tua colocação. E percebe que o sexo ele é usado como uma forma de controle tanto para reprimir a prática sexual, quanto para justamente vender coisas, ou vender sexo. Sexo é muito vendido. Então, no mesmo extremo que você tem o tradicional cristianismo que reprime o sexo, você tem propagandas, que nem vocês lembram daquela propaganda do Vem Verão, Vai Verão, que ela vendia sexo. O que ela vendia ali? Ela não vendia cerveja. Ela vendia a cerveja que vinha com uma gostosa atrás. Uhum. Então é interessante isso, né? O sexo, ele manipula as pessoas. Ele pode ser uma importante arma de manipulação das pessoas, tanto para reprimir quanto para aflorar. O próprio funk faz isso. Muitas letras de funk são muito sexuais. Eles falam de sexo. Por quê? Porque sexo vende ao mesmo tempo. Então, eu posso usar o sexo da maneira que eu quiser, né? Interessante isso. E você utiliza da forma que bem convém naquele momento, né? Exatamente, exatamente. Então, é uma famosa faca de dois gumes, né? Só que elas cortam para todos os lados. Exato. E o sexo também ele tá em tudo na nossa vida, se você for analisar, né? Porque, assim, você ser bem sucedido, no caso de para um homem, assim, o que o cara quer ser bem sucedido? Ele quer ser bem sucedido para ter um dinheiro bacana, para ter um carro legal, para ter uma aparência legal, para conquistar a menina, para quê? Para praticar sexo. Então, assim, eu acho que move toda a economia. Por isso que eu acho que vende, né? Vende em todos os segmentos que você for analisar, assim. Porque o sucesso tá muito... Sucesso pessoal, assim, e profissional, tá muito ligado a... Se você for pegar lá no fim da ponta, é mais ou menos sempre pro mesmo objetivo. Sei lá, eu enxergo dessa forma. Cara, muito bem apontado, né? Eu tinha uma vez eu larguei uma frase no meu trabalho que era assim, cara, eu só acordo pra vir aqui de manhã
porque eu acho que eu vou pegar uma mina no trabalho. Sei lá, milagrosamente, no caminho eu vou pegar uma mina. Porque não tinha nada a ver, né? Não tem nada a ver. É muito real isso que tu falou. Sexo move o mundo. Nós acordamos de manhã para transar na vã esperança de transar, por mais que nós sejamos casados ou namorando, né? Ainda mais o homem, né? O homem gosta de pensar com a cabeça de baixo, e o homem, ele procura muito mais sexo do que a mulher, tradicionalmente. Mas ele procura mais sexo em quantidade de vezes, sobretudo, e em quantidade de parceiras, se for possível. Então, é muito louco isso, né? Talvez, se não existisse sexo, a gente não faria, sei lá, uma faculdade, ou se contentaria com um emprego meia boca, assim, mas a gente ia ser feliz e só largando pra casa, tipo, todos os dias às 5 da tarde pra jogar videogame. Uhum. Então, realmente, o sexo, ele serve pra várias coisas, né? Até por isso que ele é um tabu. Porque eu faço uma associação muito minha, no sentido de que por que o sexo vende? Porque sexo é obscuro, sexo é reservado, sabe? A gente ia naquelas locadoras antigamente, né? E a parte do pornô era sempre mais reservadinho, assim, geralmente uma cortina e tal, tinha toda uma mística em relação àquele lugar lá. A gente vai em Amsterdã, que é a cidade do sexo, né? E a gente vai lá no distrito da Luz Vermelha, e é aquele lugar proibido, entre becos bem estreitos, que rolam umas paradas bacanas. Berlim é a mesma coisa, são lugares escondidos que rolam, até a própria simbologia da Casa da Luz Vermelha, né? Então justamente com o próprio tabu que diz pra gente não fazer sexo, com a própria dificuldade que esse tabu gera de acesso ao sexo, parece que tu acaba aumentando o hype da atividade sexual. Porque é difícil, é escondido, é exclusivo para você. Então, para tu ver como que o próprio tabu acaba valorizando o sexo, né? Ou sobrevalorizando o sexo. Uma coisa que deveria ser acessível, comum, é uma coisa, às vezes, inimaginável, hypada, que deixa a gente nervoso, sabe? Então, acaba rolando várias dessas conexões, assim. E é interessante porque, é igual você falou, uma coisa que era pra ser comum, por quê? Porque o sexo é uma coisa fisiológica, né? A gente pratica, outros animais praticam, tudo. Claro que pra gente tem uma, né? Aí que tem que isso que se cria-se também o tabu, que ele não é só uma ferramenta de reprodução, né, e de perpetuação da espécie. Ele tem todo, ao longo da história da humanidade, foi se criando todo esse tabu, envolvendo também sentimento, que acaba confundindo uma coisa com a outra, né? Enfim, eu acho que tá muito relacionado, eu imagino. Exatamente, né? O próprio romantismo, ele foi muito usado para justificar o sexo. Pode ver as doutrinas cristãs, né? Quando eu falo doutrinas cristãs, eu me refiro a essas várias religiões cristãs que tem. Elas acabam justificando o sexo através do romantismo, do matrimônio, do casamento, daquele ritual. Então, é interessante isso, né? Porque você tem alguma coisa que tem que acontecer. E, além de você proibir, você acaba condicionando isso. Tem curiosidades que, na Idade Média, quando a Igreja Católica era muito forte, mesmo entre as pessoas casadas, haviam vários dias no ano que elas não poderiam transar, né? Por se tratarem de feriados religiosos ou festas religiosas. Então, no dia determinado santo, não se transava. Então você percebe que não bastava só casar. Tinha que esperar o tal dia do ano para você transar. E voltando nessa questão do hype do sexo, né? Isso é uma coisa que, para homem principalmente, ela é vendida muito cedo quando a gente é adolescente. Mas para as meninas não, né? E entra daí bem o conflito dessa questão do sexo ser ou não tabu, também para os sexos, né?
Porque pro homem nem sempre é tabu, mas já pra mulher ele já é muito mais escondido, ele é muito mais sombrio. E agora, nessa nova onda do feminismo, dessa acessibilidade à internet, começa-se a falar cada vez mais do sexo pros dois lados, né? O pornô já mudou, você já falou sobre isso no seu podcast, mas o pornô vem mudando também, né? Então o consumo da pornografia é um reflexo também dessa quebra de padrões. O que você tem pra me dizer? Cara, o que eu tenho pra te dizer é que esse pornô novo é muito bom. É isso que eu... Basicamente isso. Mas falando sério, é muito verdade isso. O nosso consumidor de pornografia tá mudando. As mulheres estão entrando na jogada. Antes elas ficavam satisfeitas com aquele pornô tradicional, que é o pornô mais mainstream, que ainda tem muito hoje, né? Que era feito de homens para homens. Hoje em dia nós já temos pornôs feitos de mulheres para mulheres. Inclusive fica a recomendação pro ouvinte, né? Pro ouvinte que tem um relacionamento longo, quem sabe botar aí um pornô feminista, um novo pornô, que até são filmes que duram 2 horas, mas tem toda uma trama e tal. Eu acho que seria uma boa pra quem tem um relacionamento, né? E aí tá lá, em vez de assistir um filme qualquer na Netflix sábado, bota um pornô, né? Quem sabe não acontece uma coisa diferente. Mas enfim. Sim. E pessoalmente eu acho isso muito positivo. Até queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse novo pornô? Vai ser revolucionário? Ou é uma provocação? É uma revolução? Ou não vai dar nada? Eu acho que é uma mudança necessária, né? Necessária para se adequar ao rumo que a sociedade está querendo tomar. Eu acho que se a gente luta por inclusão assim, e quebra de tabu tanto para homem quanto para mulher, para gêneros no geral, a gente tem que ser mais inclusivo. Não ser igual você falou, aquela, por exemplo, falando da indústria pornô, de feito de homem para homem, que nem chama a atenção das mulheres, né? No geral. Então eu acho que mais do que uma onda, mais do que um novo hype assim, eu acho que é necessário também. A questão do novo pornô, o que me chama muito a atenção, né, ao navegar pelas páginas sombrias do Xvideos, você percebe que mudou o foco, né? Hoje as mulheres acabam produzindo conteúdo, nem que seja o conteúdo amador, aquele conteúdo que você tem que ser o close friends, que você paga para ela produzir alguma coisa mais personalizada, mas é ela que dita as regras, ela fala até onde ela vai. E eu acho que isso é importante, porque por muito tempo o pornô não escutou as mulheres. Quer dizer, escutou ela gemendo falsamente. Então essa é uma das ilusões que o adolescente tem quando vai transar a primeira vez, e a mulher não geme daquele jeito que as atrizes pornô, o cara fica frustrado, né? Porque a gente chega lá, a gente não tem aquele pau de 87 centímetros, e a mulher não geme igual a Silvia sente. Então o novo pornô, ele é democrático. Eu acredito que ele veio para agregar, sim, para aqueles que consomem. Ainda existe uma onda muito grande, cada vez maior, para defender o fim do pornô, mas eu acho que o pornô fez parte e sempre vai fazer parte, mas que seja democrático e que seja direcionado para o seu público. Maravilha, né? Eu acho que é interessante até que o que muda, o que evolui na indústria pornô não é nem só o público-alvo, né? Mas vários aspectos, inclusive cinematográficos. Então, o pessoal que entende de fotografia em cinema, tomadas, etc. E a ponto de tu tornar o pornô não só digamos, um suprimento de uma necessidade fisiológica, mas até uma arte daqui a pouco, né? Eu acho que o próximo passo do pornô é pornô arte, assim. De forma que nós assistamos esses pornôs arte, de forma que a gente encontre o belo, né? Não só o sexual, o fisiológico, o brutal, o animal, mas o que é humano, que transcende, né? E eu acho muito positivo também toda essa evolução. Mas você acredita que essa crescente do mercado, das regras e de tudo que tá vindo contra, né? Porque hoje em dia a gente tem sempre muita coisa que é contra aquilo que já era tradicional. O pornô não ia ficar de fora dessa
dessa nova leva. Você acha que o pornô um dia tem um ponto final? Você acha que um dia nós não vamos mais consumir pornografia? Não. De jeito nenhum. Acho que daqui a pouco o pornô vai ser direito humano, assim, direito fundamental. Eu acho que ele pode evoluir, como a gente está observando. Eu acho que dessa evolução, os diferentes estilos de pornôs vão coexistir. A gente vai ter... Não é porque a gente está tendo um crescimento do pornô feminista que o mainstream vai deixar de existir. A Brazzers vai continuar produzindo, gente. Deixar de existir só se fosse um cenário de utopia, um cenário de distopia até, né? Porque, sei lá, se o mundo acabar, sei lá, se tipo, o coronavírus acabar todo, o mundo inteiro, e a gente entrar num apocalipse, e aí sim, aí talvez cogite, né? Ah, não, o pornô vai acabar, mas também vai acabar junto com tantas outras coisas, né? E leva também o que eu pensei quando você falou até do casamento, a gente discutiu isso, e leva também nessa questão do que o sexo controlado, o sexo que é dominado pelo cristianismo, forçou a sociedade a viver na monogamia. Porque a monogamia nada mais é do que você simplesmente respeitar, viver pro resto da sua vida com o seu cônjuge. E isso acaba infernizando cada vez mais o sexo, né? Acaba transformando ele cada vez mais numa situação proibida. A monogamia também é uma forma de controle em relação ao sexo. O que você acha? Ah, com certeza, né? A mais efetiva forma de controle. Aliás, um baita negócio. Porque se não existisse essa ideia de monogamia, em que você só fica com uma pessoa por vez, pelo menos, talvez nós não teríamos tido a oportunidade de transar. Eu explico isso. Em sociedades bem mais primitivas, onde não se existia monogamia, existem vários estudos, vários indícios que naquelas sociedades poligâmicas, nós, homens, basicamente não transávamos. Eram sempre os mesmos que transavam. Mesmo cara, sei lá, que representasse 10, 20, 30% da população masculina, acabava comendo todo mundo. E o resto ficava pro resto, né? Era muito comum esses indivíduos que não transmitiram seus genes adiante, não terem oportunidade sexual. A monogamia vem com uma ideia de democracia. A partir do momento que você designa uma mulher para cada homem, não é só os 30% que tem acesso ao sexo. Até quem tá mais ou menos, quem é pua, quem tá mais ou menos ligado, tem a regra do 80-20, lembra? 80% das mulheres se interessam por 20% dos homens, e 20% dos homens acabam transando com 80% das mulheres. Qual é a vantagem da monogamia, então? Cada cara vai ter direito a uma mulher. Então, dessa forma, não é só os 20% que vão ter acesso ao sexo, mas, por exemplo, 80% dos homens, pelo menos, vão ter acesso a um casamento, ao sexo, enfim. E é isso que nos faz acordar cedo de manhã para ir trabalhar. Lembra quando que a gente estava falando antes? O sexo muda, o sexo movimenta muita economia. Então, através disso, através da monogamia. Caramba, quando a gente começa a pensar nisso, né? A gente propôs um debate aqui só pra gente ter um assunto pra falar, mas ele é profundo, né? Essa questão que o sexo nos traz, né? Que ele aborda. Porque vai muito além, vai outras questões. E lógico que dessa vez só são 3 homens falando sobre sexo. O ideal seria a gente ter também mais pessoas, mais diversos gêneros falando sobre, porque o sexo não é uma exclusividade do homem, né? E hoje em dia a gente percebe que as mulheres pararam de seguir os 20% dos homens e começaram a olhar também mais para elas, né? Perceberam que também tem muito homem idiota nesse mundo que só quer comer o máximo possível das mulheres e acaba reproduzindo esses estereótipos ainda que você citou, do famoso o macho caçador, o guerreiro, e que não servia para o resto da sociedade, né? As mulheres pararam de olhar para os homens também. Cada vez mais se fala nessa crescente feminista, então nós temos as lésbicas cada vez mais fortes, e convenhamos que hoje em dia tá difícil gostar de homem. Tem mulher que gosta até de pau,
Gostar de homem não gosta. Daí eu falei que hoje em dia a gente tem uma sociedade que já não olha só mais pro caçador, pro hétero top, né? Que era igual antigamente. Ah, com certeza, né? Eu até fiz um episódio sobre isso, para onde o feminismo está nos levando. É interessante porque dessa evolução toda das mulheres gostarem de pau e não gostarem dos homens, não gostarem do que vem em torno dele, né? Eu acho que o futuro é cada vez mais lésbico, ou pelo menos bissexual. Elas vão parar de ter interesse, elas vão parar de ter interesse na gente e vão acabar focando nas próprias coisas, em si mesmas, né? Nem que seja através da própria masturbação feminina, mas com certeza é uma mudança. A gente está largando muito aquela sociedade tradicional, um menininho e uma menininha que se casam e constituem a base da sociedade e tal. A gente está revirando tudo isso da forma mais inusitada possível. E quando você fala inusitado, é inusitado pelos padrões tradicionais, né? Ah, com certeza, né? Mas sabe que eu vou dizer que mesmo entre nós, que somos mais mente aberta, mais estudados, inclusive, vai ser inusitado até para nós. Vai surpreender todo mundo. Inclusive o cara que tá fazendo sex persona. Caramba, você acha que a gente vai chegar nesse ponto? Que a gente vai ficar espantado até com o que a gente teoricamente estava pronto para receber? Eu acho que sim. Eu acho que vai ser muito foda. E vai ser bom, assim. Só que vai ser uma mudança de mentalidade total, sabe? Que nem eu disse antes. A gente vai parar... Nós, homens, não vamos casar mais. Mas, em compensação, a gente vai estar indo todos os dias jogar videogame. E isso vai ser muito massa. A gente tá debatendo sobre isso. E aí eu fico pensando, né? Como que a gente poderia fazer pra quebrar esse tabu, ou que... Quebrar, acho que não sei se não é tão simples, né, na verdade. Mas, sabe, ir tentando mudar, assim, de nós para as próximas gerações. Aí eu tenho uma pergunta. O Conrado, eu não sei se o Conrado tem filho ou não. Eu ainda não tenho. Mas aí eu pergunto para você, Vivi, como que você, como pai, encara isso? Como que você vai apresentar para Alice esse assunto, entendeu? Então vamos lá, vamos por partes. A gente decidiu aqui em casa que sexo nunca vai ser tabu. Só que sexo vai ser apresentado na hora certa, tá? Então, desde pequeno, a gente mostra pra Alice que nudez não é algo errado, entendeu? Então, desde quando a Alice nasceu, quem dá banho na Alice sou eu. Hoje ela já tá com 6 anos e eu dou banho nela pelado. Eu não uso sunga, não uso shorts, nem nada. Porque banho toma pelado, ninguém toma banho de roupa, né? A mesma coisa com a Thaís. A Thaís também. A gente já explicou as diferenças, né? Por que o papai tem e a mamãe não tem, por que a mamãe tem e o papai não tem. E a gente tenta ser sempre o mais verdadeiro possível. Novamente, o sexo ainda não foi conversado, não foi debatido, mas nós ensinamos ela que ninguém pode pôr a mão no corpo dela. A gente explicou aonde não se deve pôr a mão, né? Se alguém um dia colocar a mão aonde não se deve, o que é proibido. A gente já está conversando cada vez mais com ela sobre essas questões do LGBT. Criamos ela num ambiente onde a gente tenta não transmitir nenhum tipo de preconceito e racismo aqui dentro de casa. Não é fácil fora, porque a gente convive com outras pessoas, os avós que são mais antigos. Então a gente tenta de todas as formas trazer para ela que existem pessoas que cada uma se relaciona da forma que quiser. Então, cada vez que a pessoa se sente feliz com uma pessoa, ela tem que ser feliz com uma pessoa e não com o sexo daquela pessoa. Então nós sim temos já bem desenhado o que a gente quer para ela, só não sabemos ainda como vamos fazer na hora certa. Mas não vai ser um tabu dentro dessa casa, sabe? Tipo, a gente não quer que seja segredo, que seja um mistério, que seja algo errado visto por ela. Entendi. Eu acho que é uma coisa que é complicado porque você manter isso dentro da sua casa é simples, né? São vocês 3 e acabou. Mas aí ela, daqui a alguns anos, ela vai sair mais pro mundo, né? Então, tipo, vai ter... Ela já vai na escola tudo, mas as pessoas vão crescendo também junto, né? Então a gente já passou por isso, pré-adolescência, adolescência, tudo aquela... Então aí vem muita coisa de fora, né? Até da própria família, né? Que não são entre vocês 3 aí. E que não tem a mesma... Não tá dentro do combinado de vocês. Sei lá, eu acho que aí tem muita interferência de fora, né?
Não, lógico que tem. Igual eu já falei pra você. A Alice, um lado dos avós dela leva ela pro catecismo. E nós aqui dentro de casa a gente não fala de religião. Mas eu não vou proibir ela de ter alguma coisa lá fora. Se ela se sente bem, se ela gosta de ir, até o dia que ela me perguntar, a gente vai estar aberto pra discussão. Entendeu? Então aqui em casa eu quero que seja um ambiente que ela se sinta segura pra até vir falar, viu, mas a vovó falou que isso é errado. Por quê? Então na hora que eu falar que isso é errado, eu vou falar o porquê que isso é errado ou não. Entendeu? A gente quer que ela sinta-se segura aqui dentro pra poder debater daquilo que ela quiser conversar com a gente. Bacana. Pois é, eu queria falar que a gente vê na grande mídia, assim, que sexo não tem que ser um tabu, que a gente tem que falar e levar isso para as crianças da melhor forma possível, também tudo bonitinho. Só que eu vou te falar que mais de 80% das pessoas não colocam isso em prática, que nem o Vinícius está colocando. Esse trabalho dos pais, tanto do Vinícius, da esposa dele, em educar da melhor forma possível uma criança pequena, ainda são poucos casais que estão fazendo isso na prática e de uma maneira legal que nem estão fazendo. Só posso te falar tranquilamente. Por quê? Porque nós ainda não debatemos sexo de uma maneira madura, de uma maneira minimamente adequada. Então, e quando eu falo debater sexo, debater tanto a sexualidade quanto a falta dele, enfim, vários aspectos, né? Então, é por isso que é muito importante os pais se espelharem, sim, em atitudes que nem a do Vinícius, o pai está tendo, assim, justamente na criação dos pequenos, das nossas crianças. É interessante que existem vários casos de abuso sexual, principalmente em cidades mais no interior do Brasil, né, situações mais pobres e mais ignorantes, assim, no sentido das pessoas não terem instrução. E justamente o crime da pedofilia, do abuso sexual, acaba se perpetrando justamente porque as crianças não estão preparadas para diferenciar as coisas, minimamente preparadas, né, para diferenciar as situações. Os próprios pais, as próprias pessoas adultas no entorno também não estão preparadas. Então, se sexo é o tabu, sim, e o ruim dele ser um tabu é que ele é desconhecido. Então eu acho que com essa frase sensacional do Conrado a gente chega ao final do nosso programa. Eu acho que a gente teve um debate legal. Lógico que todo debate que a gente começa aqui a gente sente que tem um gancho para um próximo, né? Então, Conrado, só queria dizer para você que você é o nosso convidado sempre que quiser. Sempre que quiser debater alguma coisa, algum assunto pertinente à sua área de formação, à sua área de criação, de aquilo que você gosta de falar, por favor, saiba que o SBN está de portas abertas. Acredito que falo pelo Guilherme também. Com certeza. O papo foi sensacional, foi bem legal. E espero que você volte. Não, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Eu acho que se sexo é um tabu, sexo tem que ser falado, né? Então, que possamos abordar esse tema, né? Da maneira mais saudável possível, da maneira mais honesta possível, sabe? Abordar o tabu do sexo sem tabu, né? Falar as coisas de maneira completa, de maneira verdadeira. E eu agradeço, sobretudo o Nerd, por me abrir esse espaço. Imagina, a gente que agradece e, bom, esse é um assunto que tem muita coisa para se falar, então é só reforço aí, vai ficar com certeza o convite em aberto. Tem vários outros tópicos que a gente pode abordar aí, além do tabu, outras coisas mais sérias. Acho que tem muita coisa até engraçada também que a gente pode abordar nesse tipo de assunto. Eu acho que, ô Vivi, fala aí, o Conrado vai ter que participar mais vezes com a gente aqui. Não, com certeza. Fica já aberto o convite para o próximo programa. Faça seu jabá, divulgue seu trabalho, por favor, para os nossos queridos ouvintes e também se tornar os seus queridos ouvintes. Então, você pode me encontrar no @sexpersonas no Instagram ou como sexpersonas em qualquer plataforma. Nesse podcast eu abordo sexo, eu abordo feminismo, eu abordo atriz pornô. Também eu faço reviews de atriz pornô, né? São os episódios que mais saem. E estou disposto a conversar com as pessoas que entram em contato comigo. A gente acaba
os ouvintes acabam construindo muito do podcast também. Então, eu queria agradecer de novo, sobretudo, Nerd. Queria agradecer aos ouvintes. Beijo no coração. A vocês que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audição, pelo seu tempo. Esse foi mais um episódio do SBN. Espero que vocês tenham gostado. O nosso primeiro convidado do ano, mas não o último. Guilherme, últimas palavras? Últimas palavras, ouçam os nossos programas, que saiu agora o último rolê de notícia no domingo. Vão lá, confiram o trabalho do Conrado, é muito bacana. Todas as plataformas, como ele já disse. E é isso aí, SBN, em breve, mais um novo programa para vocês aí saindo. Então é isso, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audição e tchau!